Bom, pessoal, continuando, né? A camada de transporte, vemos aqui que a camada de enlace, ela faz o controle de fluxo, né? Vimos lá, e de erros apenas no enlace local, ou seja, é, como vimos, né? É trabalho como pares, né? As camadas, ou seja, destino e origem, origem e destino. Então, a camada de enlace ela faz o controle de fluxo e de erros apenas no enlace local, ou seja, apenas nessa camada aqui, na segunda camada. Após os pacotes passarem por diversos enlaces e roteadores, ou seja, a passar por enlace e a camada de enlace de rede, podem surgir erros e problemas ocasionados na rede lógica. Ou seja, pode ter pacotes corrompidos, pode ter pacotes perdidos, enfim, há várias razões para isso. A camada de transporte faz então diversos controles para estabelecer a confiabilidade fim a fim, ou seja, ponto a ponto. E aí, né, o controle de conexão, ele faz aí controle de conexão, controle de erros e retransmissão, controle de sequenciamento e controle de fluxo. E aí, pessoal, então, a camada de transporte ela é responsável, basicamente, né, por garantir mais ainda que os dados cheguem corretamente. E uma dessas fortes, né? Uma dessas características fortes no caso, é a retransmissão, né? Porque, como eu falei, trabalha com redundância. Redundância é repetição, coisa repetida. E por isso não acontece, pessoal. Às vezes não acontece no caso que vá com erro, né? Alguns dados. Ou então, eu não vou entrar muito em detalhes ainda, mas tem também a ver com segurança, né? Porque atacantes, né, hackers, podem aí interferir nesse meio de transmissão e fazer, né, fazer aí a invasão, né, do sistema da informação. Então, essa camada, a camada de transporte, ela basicamente ela é feita para isso, né? Ela faz aí o meio de campo, ela fortalece, no caso, mais ainda, né? Após aqui o enlace à rede, que a mensagem chegue de forma correta, beleza? E aí tem a ver, pessoal, com isso aqui, ó. É feita aí a verificação, né, dos dados, né? É semelhante, pessoal, ao que nós vimos lá no slide anterior, né? Na aula anterior sobre aquelas primitivas, né, de comunicação. Você vai ter o connect, vai ter o listen, vai ter esses comandos, essas funções principais aí para poder ter, né, essa comunicação entre origem e destino. Vai ser tipo ping-pong, né? Você enviou o pacote tal, aí o destinatário, a origem enviei, e aí eles vão se comunicando dessa forma até que esteja tudo ok do outro lado. Então, a camada 5, pessoal, é a camada de sessão, né? O que é a camada de sessão? A camada de sessão a aplicação exige uma sincronização na disposição das informações entre origem e destino, e que ocorre em um ou mais fluxos, né? Como eu falei, são feitos aí os pacotes são quebrados são divididos, né, em vários pacotes, e acontece isso, né? Só que aí vai precisar dessa sincronização, né? E a camada de sessão serve para isso, né? Ela faz esses fluxos, né? Torna-se necessário controlar essas informações através de sessões. Um exemplo seria o diálogo entre duas aplicações, ou até mesmo um bate-papo, onde as mensagens enviadas pelos usuários devem ser apresentadas da mesma maneira nas duas aplicações. Outro exemplo que eu posso citar, pessoal, dessa camada é quando nós estamos baixando algo, né? Estamos baixando aí, por exemplo, um jogo de computador, né? Só que esse jogo de computador aí, por exemplo, GTA V, tem seus 40, 50 gigas aí de dados de jogo, né? E a nossa internet não tá boa esses dias, né? Então, o que a gente faz? A gente baixa, começa a baixar hoje, no caso. Vai baixar aí seus 10 gigas, só hoje. Aí amanhã, quando eu ligar novamente o computador,
ele vai saber de onde parou e vai continuar de onde parou. Então, dos exemplos da camada de seção é saber, né, o fluxo, é saber onde está para continuar de onde parou. Então, nesse exemplo, né, no segundo dia a gente vai baixar mais 10 GB, vai ficar 20 GB. No terceiro dia a gente vai começar a baixar de 30 GB, né, e assim vai, até baixar todo o jogo aí de 50 GB. Então, é basicamente isso, né, a camada de seção. E a função dessa camada é gerenciar, né, diálogos, sessões e transações fim a fim. No caso, fim a fim é o ponto a ponto, né? Então, a camada de sessão tem essa principal função, né, de gerenciar isso, né, de verificar as sessões, de tudo dessa parte de controle, né. Então, a camada 6 tem dois slides aqui, ó. Eu vou tirar um, desculpem aí. Deve ter me confundido. Enfim. Na camada 6, pessoal, camada de apresentação, temos aí, ela é responsável basicamente pela formatação dos dados, né? Esta camada ela define qual será o padrão a ser utilizado na formatação dos dados. E, além disso, ela pode tratar da compressão e da criptografia de dados. Compressão, pessoal, é basicamente por exemplo, quando você quer enviar um arquivo muito grande, você pode comprimi-lo, né, em um WinRAR ou zip, né. Então é basicamente isso, né. Eu fiz um trabalho na graduação que era com processamento de imagem. E o que era para fazer lá? Bom, uma imagem, pessoal, deixa eu tentar explicar rapidamente. Uma imagem, ela é formada por uma matriz gigante de cores, né? Essas cores elas variam entre 0 e 255, que é justamente a apresentação das cores, né? E qual era o nosso trabalho? Era comprimir a imagem, ou seja, uma imagem de 1200 por 900, né, de tamanho, né, de pixels no caso, a gente podia diminuir para menos da metade disso, né? Ou seja, 200 e pouco por 300 e pouco por 200, né? Mas como é que a gente faz isso sem prejudicar a resolução da imagem? Bom, a gente tirava, pessoal, os pixels menos, vamos dizer assim, menos relevantes, né? E aí a gente conseguia, com recursos matemáticos, né, com o MATLAB, que é uma ferramenta matemática, a gente conseguia aí tirar todos esses pixels, né, que eles faziam com que a imagem ficasse bem definida, né? E a gente conseguia retirar bastante, a ponto de deixar a imagem bem pequena, menos pesada, e não tirava não fazia com que perdesse a resolução. Então é basicamente isso, né, pessoal? Nessa seção ela é responsável pela formatação dos dados, né, pela compressão e criptografia de dados, que no caso é segurança também, né? Criptografia é segurança. E a formatação, um dos exemplos aqui que eu vi é que eles usam muito lá o ASCII, né? Aquela tabela ASCII, nós vimos lá em C, que é basicamente ela é controlada lá por números, né? Cada número ali é um caractere diferente. Então, resumindo, né? A camada de representação é responsável pela sintaxe e pela semântica das informações trocadas entre os sistemas fim a fim, né? Ponto a ponto, no caso. Mais uma vez, pessoal, nós estamos vendo aqui sintaxe e semântica, né? Porque isso é utilizado direto na nossa vida, a partir desde a lógica de programação, né? Quando eu falei para vocês sobre sintaxe e semântica. Então, nós vimos aí a camada 6, né? E vamos aqui finalmente para a última camada, né? Camada 7. A camada 7 é onde nós estamos, né? Esta camada ela permite que a aplicação que faz a interface com o usuário possa ter acesso aos serviços de rede. Ou seja, é o nosso acesso à internet, né? Um exemplo aqui que nós temos, né, que o livro aqui nos permitiu, é que seria um navegador de internet que repasse a requisição do usuário para a rede. O www, o HTTP, ou seja, a gente tem acesso aí à rede mundial de computadores.
e que a camada de aplicação então formataria essa requisição para que pudesse ser interpretada pela camada de aplicação de um servidor web remoto, ou seja, que nem que nós estamos fazendo, né? Eu quero eu quero acessar, né, um dado de outro lugar, que no caso aqui é o nosso computador e aqui, pessoal, o computador do YouTube, né, o servidor do YouTube, e aqui eu estou acessando, vocês estão acessando a minha aula que está armazenada lá. Então é basicamente isso. Em resumo, né, a camada de aplicação é responsável em prover serviços de rede para as aplicações. Então, assim a gente finaliza aí a camada OSI. Como eu falei para vocês, foi bem, como previsto, foi bem extenso, né? Porque a gente tem que ir dando exemplos, é bastante assunto, né? São 7 aí definições. E mais uma vez, isso cai muito em prova de concurso, pessoal. Ou então, até entrevista também, porque caso você vá aí para essa área de redes, né? Eles vão perguntar essas coisas de você, né? Eles vão perguntar, isso é a base de tudo, né? Saber como mais ou menos funciona isso, né? E aqui voltamos aqui para nossa, né? Nossa figura aí que vimos aí anteriormente, né? E como eu mostrei para vocês rapidamente, né? Ela funciona dessa forma, né? Tem aqui a parte de aplicação, a apresentação, a sessão, né? Que vai unindo tudo, né? Tem até aqui uma ponte, né? Que vai unindo tudo. Aqui tem a parte de transporte, que é justamente aqui, ó, tem até o pessoal aqui correndo, né? Vocês podem ver que aqui é um roteador de destino, de origem, aqui o de destino, e eles vão ponto a ponto, né? Verificando as mensagens se estão certas ou erradas, né? Como eu falei, o transporte ali é responsável por fazer o controle, né? Confirmar que de fato está acontecendo, né? A montagem dos pacotes. Aqui a parte de redes, né? O roteador vai encontrar o melhor caminho para poder enviar os dados. E aqui a de enlace é responsável aí pelo acesso, né, aos meios. No caso, aqui temos o roteador e aqui temos um compilador, que aqui está escrito MAC, né? O MAC de um computador é basicamente o endereço do computador, né? E isso aqui é tipo uma identidade de cada computador. E o meio físico, que são como, né, é feita a transmissão dos dados, são sinais, que no caso são binários. E aqui como exemplo tem aqui o cabo RJ45, que é o cabo de rede, e esse outro cabo aqui provavelmente deve ser de cabo fibra ótica ou cabo coaxial, não sei qual é. Então, pessoal, é basicamente isso. A gente vai verificar depois lá o protocolo TCP/IP, né, que é bastante utilizado também. Como foi falado anteriormente, né, ele é bastante usado, mas os protocolos que eles utilizam é mais utilizado ainda. Então, é basicamente isso, pessoal, e obrigado. Valeu. Qualquer dúvida, estou lá no grupo.